Seja bem-vindo, telespectadores. Aqui é a mãe das crianças. Sim, eu, Maria José dos Santos, mãe dos 5 filhos, que o meu marido falou. Sim, do Pequetimane falaram que eu fiz negligência com ele, de deixar ele na casa de vizinhos. Claro, o menino nasceu com hérnia umbilical. E eu não podia sair com ele no sol quente, porque ele podia ter problemas mais sérios. Não quiseram saber disso. Pegaram o menino e levaram embora de mim. E sobre o Billy Gerald, por que ele apareceu com mordidas? Sim, por causa que eu deixei ele na casa da Rosa, lá no beco do Bope. Ela cuidava dos dois, do Billy e do Peck. Ela nunca teve condições de cuidar dos próprios filhos, deixando então o seu filho mais velho sozinho com Billy. E o filho da Rosa supostamente mordeu o meu filho de apenas 1 ano de idade, que na época ele tinha. Telespectadores, tudo indica que foi ele. Por quê? Porque ele falou que eu tinha falado para a mãe dele que eu ia tirar sangue dele. E isso é uma pura mentira, porque o meu marido estava comigo e ele ouviu tudo, que eu não falei isso. A Rosa veio na minha casa e perguntou para mim se eu tinha feito. O meu marido disse não, ela não fez, porque eu estava junto com ela e eu não ouvi nada disso. Então, telespectadores, ajude a uma mãe preocupada com seus filhos. Ajude a um pai que passou os dias dos pais sem os filhos. E uma mãe que passou o dia das mães sem seus filhos. E é o aniversário sem seus filhos também. E na casa da minha mãe, o Billy foi para a casa da minha mãe. Lá que o Billy foi pego e foi levado para o abrigo. Por qual situação? Sim, a situação é que ela estava com o menino sentado no chão, com arroz puro. E isso é negligência para a criança. Não se pode fazer isso. Ela tem mesa para colocar o menino em cima, sentado na cadeira, para comer. E ela não fez isso. Então, o conselho tutelar foi lá no dia. Viu ela agredindo um menino com espada, que ela fala que é a espada de São Jorge. Então, os telespectadores, eu não tenho nada a ver com isso. Eu não estava lá. Eu estava aqui na casa do meu marido. Vim para pegar os documentos dos meus filhos e voltei para lá. No 4º dia, a criança não estava mais lá. Já tinha sido pego pelo conselheiro tutelar Arildo. O Arildo daqui do tabuleiro. Ele levou o meu filho da casa da minha mãe. Então eu quero justiça para ele. Justiça para quem faz mal a uma mãe dedicada, a uma mãe que cuida bem dos teus filhos. Que eu nunca fiz mal aos meus filhos. Faço mal para mim mesma, mas para os meus filhos eu nunca fiz mal. Nunca.
Então ajude a mim e ajude a qualquer outra mãe que está necessitada dos seus filhos agora, nesse momento, que tá aqui meio uma louca, querendo seus filhos de volta. Ajude. Aqui um relato de uma mãe preocupada com teus filhos. Ajude, por favor. Obrigada. Caros amigos ouvintes, como um relato aí de uma mãe que pede ajuda, e o que está acontecendo no relato aí do Peckertmani é que ele nasceu com hérnia no umbigo, nosso filho recém-nascido, que mês que vem faz 8 meses. Ele nasceu com hérnia umbilical e tinha que ter cuidados especiais, cuidados médicos especiais, sabe, Brasil? Então, a gente deixou ele na casa de uma irmã da igreja apostólica Shekinah, e da casa da dona Rose e do seu Wellington. Deixamos lá o menino e para cuidados, porque a gente não podia sair com o menino no sol quente devido a esse problema aí que ele nasceu com hérnia umbilical. O caso aí da dona Rosa e do filho dela é que supostamente há uma suposição em que ele tenha mordido nosso filho, porque quando ele saiu da casa da dona Rosa, no Beco do Bope, ele saiu cheio de mordida. Ela morava praticamente de favor, desmerecido, porque o seu atual companheiro não lhe dava a devida assistência financeira que ela merecia como esposa, como companheira dele. Ela vivia todo momento reclamando sobre a situação que acontecia naquela casa. E eles já estavam sendo investigados pelo Conselho Tutelar aqui do Tabuleiro, aqui do estado de Alagoas, no bairro aqui de Tabuleiro. E quanto ao conselheiro tutelar, conselheiro Arildo, ele negligenciou a minha pessoa como pai de família, negando até informações sobre o paradeiro dos meus filhos, né, do Billy Jeros e do Peckertmani, a saber informações de que abrigo eles realmente se encontram. Nesse momento agora, eu abro um procedimento de investigação em relação a isto também. A negligência da parte do conselheiro tutelar do Arildo, a qual ela vem mencionando aí nesta postagem do YouTube, que sejam feitas as investigações e abra um procedimento criminal contra o conselheiro tutelar Arildo, sob a negligência aí de informações em saber em que abrigo nossos filhos se encontram neste exato momento. Bom, Brasil, é mais um relato aí, esquecendo de alguns detalhes. Peckertmani nasceu, novamente, eu repito, nasceu com hérnia umbilical e precisava de cuidados médicos. E nunca negligenciamos nossos filhos, nem mesmo abandonamos o nosso filho, como diz nesta nova denúncia que fizeram contra nós, querendo novamente atacar pedras, né, em peixe grande, porque ninguém ataca pedras em peixe morto. Então, se tem alguma coisa, tem inveja do meu casamento, sim, e isso eu posso afirmar com todas as letras, a ponto de outrora uma época aqui em Alagoas, no estado, me chegaram a oferecer 150 mil reais pelos nossos filhos. E isso, Brasil, é suborno.
embora a pessoa queria passar de papel passado, queria a cidadã lá, né, com um carro, né, com uma Mercedes, um carro importado, e oferecendo o cheque do Banco do Brasil, querendo passar de papel passado com suborno, e isso é crime. E eu vou afirmar a todo o Brasil, a todos os ouvintes, né, aos telespectadores, como diz a minha esposa na gravação, né, afirmar a todos que nem por dinheiro nossos filhos são preciosos para a gente. Então, em momento nenhum, a gente vai ser omisso aos cuidados do nosso filho e até mesmo vender os nossos filhos, como eles estão alegando que nós vendemos o nosso filho mais velho, o Guaraci, aqui no estado de Alagoas, na cidade do interior, em Joaquim Gomes, e isso é mentira. O processo está rolando já faz 2 anos e 4 meses aproximadamente, e é impossível ter acontecido o caso de ter vendido a criança, porque há um processo de guarda provisória de uma criança, a qual a gente não conhece a pessoa que está com o nosso filho, com Guaraci dos Santos Barrina. A gente não sabe com quem está esta criança, e eu vos afirmo a todos os ouvintes aqui desta postagem do YouTube, mais uma postagem em que eu afirmo que eu não sei aonde está o nosso filho. Então, eu fico por aqui e me despeço a todos ao explicar também o motivo da nossa separação. É que no fato de quando ocorreu esta agressão, a qual eu agredi a minha esposa devido à legítima defesa, por ela tentar se matar com uma arma branca, com uma faca de cozinha, num desespero aonde soube pela dona Rose, seu Wellington, que o Conselho Tutelar tinha ido na casa deles, mas há suposta informação em que eles foram até o Conselho e entregaram a criança, porque não aceitaram que a gente iria pegar a guarda provisória dos nossos direitos como pai e mãe, pela nossa ciência, e ficaram então preocupados com os cuidados do recém-nascido e entregaram ao Conselho Tutelar, e eles entenderam como abandono do nosso filho recém-nascido, Pequetimani. Então, há supostamente que eles foram até o Conselho Tutelar e eles mesmos nos denunciaram como maus tratos. Tanto é que prova que até no presente momento ninguém da igreja Shekinah veio aparecer até a minha porta a dar os devidos esclarecimentos sobre o nosso filho recém-nascido. E não resta dúvidas se a dona Rose e o seu Wellington tiver alguma coisa a ver com os cuidados do nosso filho recém-nascido, não me resta dúvida de solicitar às autoridades cabíveis de Alagoas um procedimento de uma abertura de um processo criminal contra o seu Wellington e dona Rose, por questão que nós deixamos em caráter de confiança e eles agiram de má fé para a minha pessoa. Inclusive até abri um processo de danos morais em relação a mim e a minha esposa, que fomos agredidos e negligenciados como pais do Pequetimani, e nós viemos lutar e reivindicar do nosso direito como os pais, ligeiramente falando e legalmente dizendo,
a todo o Brasil e a todo o estado de Alagoas, afirmando tal ser verdade. Dou de fé, quem fala é Parrini, e um forte abraço a todos que assistem esse vídeo no YouTube. Até logo, Brasil!